plena como tu mereces, de todo o nosso coração, com todo o meu ser. Quero agradecer o teu nome, Senhor, porque tu és digno de louvor, digno de exaltação. Aleluia, te amo, Senhor. Tu és o Deus da minha vida, tu és o nosso Deus.
Graça e paz, amados. Parece que tem muitos candidatos à nossa igreja, né? Graças a Deus que está para terminar. Infelizmente, se não for ainda hoje, ainda teremos mais um mês de lutas, rivalidades, infantilidades. Às vezes eu fico pensando, amados, o quão infantil é uma pessoa que briga, que fica com raiva, que fica indisposto com o irmão por causa de política, por causa de futebol, quando o seu time perde. Eu não sou alienado, eu fui votar. Eu votei em todos os candidatos que eram para serem votados hoje. Mas eu não fico indignado e nem tampouco me sinto menosprezado quando alguém diz que eu vou votar em A, B ou C. Pouco me importa. Mas, pastor, é algo para o Brasil. Sim. O problema é que eu não sou brasileiro. Eu sou Joe. Eu sou de outro mundo, queridos. O que acontecer daqui para frente tem tudo uma permissão de Deus. Quer seja um ou outro candidato, é Deus quem vai estar no controle, principalmente da vida daqueles que um dia estenderam a mão e disseram: Senhor, a minha vida é tua. A Bíblia diz que é Ele quem tira do monturo e faz assentar-se com príncipes. Pastor, mas queremos dias melhores. Sim, nós teremos. Teremos dias melhores, sim. Mas não é prometido para cá. Nossos dias melhores é para a eternidade, na presença de Deus. Antes de crescimento, antes de multiplicação, na Bíblia sempre mostra uma fase de perseguição, de crise. Isso é bem comum na Bíblia. Eu quero falar hoje sobre como crescer na crise. Como é que a gente faz para crescer diante de crises, de dificuldades? Como que a gente consegue romper essa barreira e seguir em frente de forma ainda vitoriosa, de forma ainda otimista? Amados, o nosso Deus está conosco 24 horas por dia. É promessa dEle. Estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Isso é importante. Ai de nós se perdermos essa presença, se negligenciarmos ao que nós temos nele e ao que precisamos nele. Isso sim, de fato, irá nos fazer grande falta. Para falar em crescendo nas crises, eu quero ler no Salmo 92, do verso 12 ao 15, e diz assim: os justos florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro no Líbano, estão plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes, para proclamarem que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Na velhice ainda darão frutos. Queridos, eu já cruzei o cabo da Boa Esperança. Eu completei já 56 anos em setembro, igual o meu parceiro Enoque, que tem 57 já, mas tudo bem, a gente dá um desconto para ele. Nós já cruzamos esse cabo, nós já vivemos mais da metade do que provavelmente viveremos.
E eu ainda espero que não morra antes de ver a volta de Cristo. E se for para morrer de velhice, certamente verei. Ou seja, qual é o tempo que nós estamos, muitas vezes, perdendo, nos indignando, muitas vezes ficando chateado, muitas vezes perdemos a esperança do que está por vir, por causa de coisas que são hoje e que amanhã serão passado. Podemos aproveitar sim esse tempo bom para ainda continuarmos na presença de Deus, mesmo diante de crise. Pastor, mas é mundial? Sim, é uma crise mundial. A Europa está em falência. A guerra tem trazido prejuízo para todo mundo. É uma crise de proporções mundiais, sim, mas nós estamos vivos. Nós estamos saudáveis. Eu tenho certeza que não há aqui nenhum entre nós que ficou sem comer hoje, porque não tinha o que comer. E se tem, fale com o pastor Josafá depois, que ele vai suprir essa sua necessidade. Mas eu acho que não aconteceu isso, ou seja, amados, até aqui o Senhor tem nos ajudado. E Ele não vai mudar isso por causa de pessoas. A sua manifestação de promessas cumpridas está sobre as nossas vidas e Ele há de cumprir. A crise afetou as igrejas, claro. A igreja é afetada, a igreja é composta por pessoas. E se pessoas são afetadas, automaticamente isso atinge a igreja, que somos nós, que muitas vezes chamamos de templo, e que somos o templo do Espírito. Então, essa momentânea dificuldade, que a Bíblia chama de leve e momentânea dificuldade, e diz que não se pode ser comparada ao eterno peso de glória que teremos em Cristo, que já cantamos hoje, derrama o peso da tua glória sobre nós. Ainda bem que Deus não nos ouve, porque se Ele derrama, amados, provavelmente todos nós seríamos destruídos. O peso é maior do que o que podemos suportar. Vivenciaremos isso e iremos nos regozijar com isso, mas com um corpo glorificado. Ah, pastor, sim, podemos cantar sim, Deus entende. Ele sabe qual é o nosso propósito, queremos sentir um pouco mais, viver um pouco mais, talvez arrepiar um pouco mais, ou sentir algo interior. Ele sabe o que queremos dizer. Graças a Deus por isso. Mas quando nós olhamos o Novo Testamento, nós vamos encontrar aquilo que já disse antes de crescimento, antes de uma multiplicação, havia um tempo de crise, de perseguição contra a igreja, contra o povo de Deus. E nós estamos vivendo isso hoje. Talvez não nós aqui, mas em outros países já é uma perseguição declarada. E eu creio que haveremos de ver ainda um grande avivamento no nosso país. Por quê? Porque a perseguição está acontecendo. E é daqui, amados, é do Brasil que vai sair essa multiplicação, essas centenas de milhares de pessoas que irão levar o Evangelho ao mundo. Porque, infelizmente, a Europa, Estados Unidos e países de primeiro mundo, eles esqueceram de Deus. Graças a Deus que quando no seu tempo áureo trouxeram para nós. E agora nós poderemos retornar a eles, mostrando que só o Senhor é Deus. A crise faz com que cada um de nós expresse o melhor. Só é extraído de nós o melhor quando estamos em crise, quando precisamos usar outros meios. A criatividade para sair da crise, a criatividade para continuar nos mantendo de pé na presença do Senhor, mesmo diante da adversidade. E a palavra de Deus, o texto que nós lemos nos ensina alguns princípios
que nos fazem crescer, que nos fazem produzir, mesmo diante de crise, mesmo diante de dificuldade. O primeiro princípio que eu encontro, quando lemos sobre as palmeiras, é que elas estão plantadas. O termo plantados. A Bíblia, em muitas ocasiões, nos faz comparação de ovelhas. E é fantástico quando vamos analisar o que é uma ovelha e ver o quanto Deus é sábio em nos comparar como ovelhas. Nesse texto, ele nos compara a palmeiras. E tem muita coisa importante sobre isso que talvez ainda não saibamos. A primeira coisa que é dito sobre ela é que ela está plantada, firmemente estabelecida em um lugar para crescer. Se você tiver uma palmeira e não plantá-la, por exemplo, é muito pequena e você quer deixar dentro daquele saquinho onde você comprou, ela não vai desenvolver. Ela precisa ser tirada dali, precisa ser colocada em solo, onde as suas raízes possam crescer, onde ela possa desenvolver, onde ela tenha espaço para o desenvolvimento e o crescimento. Ela tem que ser plantada. E a principal característica de uma planta como essa, a palmeira, é que para crescer, para produzir, ela tem que estar em boa terra. Não é apenas plantar em qualquer lugar. Talvez ela não vá se adaptar em qualquer lugar. Ela precisa estar em boa terra. Quando Deus nos compara a palmeiras e diz que nós somos plantados, eu quero te dizer uma coisa, querido. Deus te plantou numa boa terra. Amém? E por quê? Porque eu não conheço igreja melhor do que esta. Eu estou aqui por isso, queridos. Ah, pastor, mas tem milhares de igrejas boas. Só que eu não conheço. Eu conheço essa igreja, eu conheço a Comeve. Eu sei de onde viemos e sei para onde estamos indo. E sei qual é o caminho que nós vamos percorrer para chegar lá. Por isso eu posso dizer que você está na melhor terra, para que você produza, para que você cresça, para que você dê muitos frutos. Talvez se tivesse um outro pastor daria mais. Mas eu estou aprendendo também, como a maioria de nós. Às vezes eu me chateio, às vezes eu fico muito alegre, às vezes eu perco a linha, às vezes eu perco o senso. Mas eu tenho um propósito, queridos. Eu sei para onde nós estamos indo e sei para onde e até onde nós podemos chegar. E quando muitas vezes você me vê, talvez chateado, saiba que, assim como o choro, também é só por um dia. No domingo próximo passado, quando eu falei dos nossos levitas, alguns jovens me cercaram ali fora e disseram: pastor, o senhor vai brigar com... Eu disse: vou. Mas pastor, a culpa é nossa. Eu digo: mas vocês não são líderes. Só que eu não briguei mais, esqueci. Passou outro dia. Queridos, nós temos a oportunidade de crescer. Mas para isso é necessário que estejamos plantados. Porque quando estamos plantados, nós não somos facilmente arrancados do nosso local onde estamos produzindo. Não é qualquer coisa que nos tira, não é qualquer vento, não é qualquer situação que nos arranca do lugar onde estamos, quando nós estamos plantados. Porque se formos arrancados, perderemos os nossos frutos. E é necessário que você não apenas esteja, mas você sinta-se plantado. Sabe por quê, queridos? Porque quando nós estamos plantados, nós não visitamos a igreja. Nós fazemos parte dela. Nós somos a igreja.
Nós não chegamos aqui para fazer uma visita, nós chegamos aqui porque é nosso. Eu sou essa igreja, sou parte dela, junto nós formamos. Quando nós estamos plantados, nós temos a mesma visão. Estamos olhando para um alvo só, falamos a mesma linguagem. E isso é de extrema importância. Porque quando eu estou plantado, eu oferto no lugar onde eu estou plantado, eu produzo. Quando eu sou plantado, eu me empenho. Quando eu sou plantado, eu amo a igreja onde estou. Isso é estar plantado. Se você não tem esses sentimentos, você ainda não está plantado na Comeve. Você é uma palmeira que ainda está talvez dentro do saquinho preto, não pode crescer, está impedido de desenvolver. Suas raízes ainda são pequenas. E você pode facilmente ser arrancado. E isso não é bom. Isso não é bom. Quando nós estamos plantados, servir não é um fardo, é privilégio. Durante essa semana, nós tentamos pintar a igreja na semana passada. Aí a tinta não estava combinando bem. Aí durante essa semana agora, nós compramos uma tinta certa e foi toda pintada. Até o nosso palco. Hoje eu estava aqui colando um carpete que estava soltando por causa dos sapatos. E o Natan veio de lá olhar o que eu estava fazendo. Ficou olhando. Amados, eu não tenho problema nenhum em fazer qualquer coisa nesta igreja. Por quê? Porque eu sou plantado nela. Eu estou plantado aqui, queridos. Eu faço qualquer coisa pela igreja do Senhor, não apenas pelo templo, mas principalmente por pessoas. Porque esse templo, queridos, ele vai ficar aqui. Quando nós crescermos, nós vamos para um outro local maior, possivelmente melhor. Então não há problema nenhum em procurar ajeitar, em ver onde está faltando, o que está faltando, e principalmente realizar. Há um sentimento bom quando nós fazemos alguma coisa. Eu não sei quantas vezes o Regis já tapou buraco aqui com massa corrida. É só o que ele faz na época de mutirão. Ele pega a sua latinha de massa, sua espátula, e ele vai e ele passa uma vez, duas vezes, 3, 4, derrama um bocado pelo chão, depois a gente vem e limpa. Mas ele faz. E vai chegar o inverno novamente. E talvez nós vamos precisar fazer tudo isso novamente. E por que não fazer? Por que não? Porque quando nós estamos plantados, volto a dizer, servir é privilégio, não é peso. Não é fardo, é privilégio. Nenhuma palmeira plantada num jardim dará o seu fruto em outro jardim. É uma característica lógica. Se eu estou plantado aqui, os meus frutos estarão aqui, e não ali. Seja fiel ao local onde Deus te plantou. Seja fiel. A fidelidade não é o caminho mais curto, mas é o caminho que te levará mais longe. A fidelidade não é o caminho mais curto, mas é o caminho que te levará mais longe. Seja fiel, querido. Seja fiel ao teu Deus, seja fiel aos teus princípios. Seja fiel ao que você faz na obra, na casa e principalmente na vida que Deus tem te dado.
esteja plantado. E quero te dizer mais. Se você até hoje ainda não sabe se essa é a igreja melhor para estar plantado, se você ainda está dentro do saquinho preto, impedido de crescer, de desenvolver-se, procure uma igreja. Procure uma igreja onde você possa sair desse invólucro, onde você possa de fato ser plantado, porque o meu propósito é que você cresça. E se você não consegue crescer aqui, você tem que procurar uma boa terra onde você possa desenvolver-se, onde você possa produzir para o Senhor, onde você possa ver a sua vida ser transformada pelo poder de Deus e possa produzir muitos frutos. Porque esse é o propósito de Deus para as nossas vidas. E eu não poderia pensar diferente. Porque senão estaria sendo enganoso no que diz a palavra de Deus. Seja e esteja plantado. Porque na época de crise, para crescermos, nós precisamos ter raízes profundas. Raízes profundas. Quero usar o texto de Jeremias, que fala mais sobre raízes. Jeremias 17:8, e diz assim: porque é como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde. E no ano da sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto. Raízes. As raízes se estendem, elas crescem até para onde tem água, para onde está próximo da água. Quanto mais profundas suas raízes, maior será o seu crescimento e produção. Antes de crescer para fora, cresça para dentro. Antes de crescer para fora, cresça para dentro. O cedro do Líbano, que é o cedro, ele chega a 40 metros de altura. Nos primeiros 3 anos em que o cedro do Líbano é plantado, nos primeiros 3 anos, ele vai crescer 5 centímetros, 5, na parte visível. E as suas raízes chegarão a 1,5 metro de comprimento. 5 centímetros fora, 1,5 metro para dentro, raízes. A maioria das plantas, as suas raízes crescem, e quando encontram um terreno pedregoso, ela para de crescer, a raiz. O cedro, ele continua crescendo. Se tem um impedimento aqui, ele continua crescendo para a lateral, até que ele possa encontrar novamente terra, onde ele possa continuar crescendo para baixo. E se for uma pedra grande, ele vai envolver a sua raiz nessa pedra. É muito raro e pouco provável que algum cedro caia, seja derrubado, mesmo por um dos mais fortes tufões, vendavais, furacões, esse tipo de coisa. Porque somente depois de 3 anos, que as suas raízes crescem para baixo, é que ele vai começar novamente a crescer para cima. E poderá chegar até a 40 metros de altura. Se com 5 centímetros ele tem 1,5 metro de largura, eu não fiz o cálculo, e se você quiser depois fazer, faça em casa, não agora, por favor. Veja com 40 metros, qual será a probabilidade do tamanho, agora não apenas de uma raiz, mas de várias raízes. Até onde elas estarão? Até que profundidade elas estarão, para que ela possa suportar todo esse crescimento. Então, querido, quando eu digo que
antes de crescer para fora, cresça para dentro, encha-se do Senhor. Vá ao mais profundo. Nós cantamos, quero ir mais fundo. Mas muitas vezes fica apenas no cântico. Cantamos porque conhecemos, porque é bonito, o som é legal. Mas muitas vezes não fazemos isso. E por isso o nosso desenvolvimento é pequeno. Cresça, vá mais fundo com suas raízes, aprofunde-se no Senhor, na sua palavra. Deixe que o Senhor de fato te envolva com a sua presença, com o conhecimento que Ele pode te dar através da Bíblia. É importante que você tenha maturidade, conhecimento, espiritualidade, e tudo isso vai vir com o conhecimento da palavra de Deus, com o aprofundamento nisso, em Deus. Você vai estar cheio, e é quando então você vai poder crescer para fora. A necessidade da palmeira de encontrar água é questão de vida ou morte. Não apenas ela, mas a maioria das plantas, se ela não encontrar água, ela vai morrer. Ela vai morrer sem água. Sabem qual é um símbolo que a Bíblia se dá? Ela se chama de água. E Cristo em João diz, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. A Bíblia é água. O Espírito Santo diz que fará de nós fluir como rios de água. Nós precisamos também, queridos, de água. Assim como a palmeira morre sem água, nós, se não tivermos comunhão com o Senhor, se não tivermos comunhão com Deus, nós vamos murchar, vamos secar e vamos morrer. Precisamos, não é opcional, é necessário que tenhamos comunhão com o Senhor. Se isso não acontecer, nós não desenvolveremos, nós iremos morrer. Foi Albert Einstein que disse o seguinte: é loucura pensar que fazendo as mesmas coisas, você alcançará resultados diferentes. É loucura pensar que fazendo as mesmas coisas, você alcançará resultados diferentes. Nós muitas vezes somos motivados a tomar uma posição, somos envolvidos por algo de Deus e dizemos, agora vai, eu vou ser diferente, mas continua fazendo as mesmas coisas. O resultado será o mesmo. Para que haja mudança, você tem que mudar também a forma de como está fazendo. Não dá para ser diferente o resultado agindo da mesma forma. Busque água para passar para um novo nível. Suas raízes terão que estar ligadas à fonte de água viva. Só quando isso acontecer é que nós poderemos passar para um novo nível, um nível de maior intimidade, um nível de maior conhecimento, um nível de uma produção maior, de algo que vem da parte de Deus. Quero falar sobre um último princípio aqui nesta noite. Unidade. Uma das razões para que as palmeiras possam crescer e produzir em lugares áridos é que as raízes, suas raízes, além de profundas, elas se unem a outras raízes de outras palmeiras, se estiverem perto. Geralmente quem tem uma palmeira, e ele depois que vê-la crescer, ele vai querer ter mais. É uma planta bonita.
Acho que por isso que o Senhor nos chama assim, porque a palmeira é uma planta bonita. E a Bíblia diz que a presença do Senhor aformoseia o nosso rosto. Então nunca se sinta feio, estando cheio da presença de Deus. Mas ela está unida a outras raízes. Principalmente se houverem outras palmeiras, ela vai ligar, vai entrelaçar, vai unir-se. A ponto de passar de uma para outra. Porque quando surgem as crises, as tempestades, as palmeiras se ajudam para suportar as dificuldades. Nós também, amados, se estivermos plantados, se estivermos unidos, nós seremos mais difíceis de ser arrancados da terra. Porque além das nossas raízes, teremos outras raízes de outras palmeiras ligadas, entrelaçadas às nossas. E isso nos dará sustentação. Um ponto importante e que muitos líderes têm em comum, principalmente pastores ou cristãos, quando eles caem, um dos maiores problemas é o isolamento. Estão só. Sentem-se só. Não procuram aconselhamento, acompanhamento, estar em comunhão com outros, para que possa um ao outro ajudar-se, manter-se. É importante. É necessário que nós, como cristãos, estejamos unidos, juntos, que possamos ser de fato sustentáculo um para com o outro. A Bíblia diz: suportando-vos uns aos outros. Isso não está falando do cheiro do irmão. Está falando de ser suporte, de poder carregá-lo, de suportar muitas vezes o seu peso, mas ajudá-lo na caminhada. E quando nós estamos assim, com esse propósito, nessa disposição, nós poderemos ir mais longe. Mas juntos. Se você quer chegar mais rápido, vá sozinho. Mas se você quiser ir mais longe, vá acompanhado. Procure companhia. E não esqueçam que a nossa caminhada com Cristo, ela é difícil. Ah, pastor, mas é difícil, queridos. Nós estamos vivendo tempos difíceis. Muita coisa nos distrai e a maioria delas nos destrói. Nós somos envolvidos por tanta coisa ao nosso redor. E quando nos sentamos para ler a palavra, para meditar, ou quando nos ajoelhamos ou não para orar, gastamos menos tempo do que gastamos para ver e responder às nossas mídias sociais. Se isso não acontece com você, glória a Deus pela tua vida. Quando eu falo de estarmos unidos, quando falo de estarmos em unidade, ligados, conectados, através das células, através dos cultos que temos, através das reuniões que fazemos, não é, amados, numa busca de competição para ver quem cresce mais ou produz mais, mas uma busca por estar unido. A alegria pelo crescimento do outro, pela vitória do outro. O sentimento de gratidão a Deus pelo desejo do irmão realizado, pela vitória alcançada, pela cura recebida, pela manifestação de Deus sobre a vida dele. Isso só acontece quando estamos unidos. É comprovado que, através das suas raízes,
as palmeiras podem passar água de uma para outra. Aquela que tem mais, e quando estão entrelaçadas as suas raízes, e ela sente que a outra está necessitando, ela é passado. É como se fosse a mesma água para todas. Elas estão unidas. Então elas se sustentam. Não estão competindo. Elas estão crescendo juntas. Uma passa a água para a outra. Esse deve ser o nosso sentimento, queridos. Estarmos unidos, ajudarmos sim um ao outro, porque em tempos de crise, em tempos de sequidão, seremos ajudados por outros irmãos. Em tempos de dificuldade, em tempos de necessidade de um conselho, nós seremos levantados, animados, apoiados por outros irmãos. Mas não espere que o teu irmão descubra que você está precisando. Procure-o. Procure-o. Queridos, se nós formos irmãos, só porque achamos legal ser chamado assim, isso não vale de nada, queridos. Ou nós somos irmãos de fato, e irmão ajuda o outro. É isso que a palavra de Deus ensina. Irmão ajuda o outro. Irmão não é apenas para ser gíria cristã, é para ser um elo de ligação, de estar irmanado mesmo, de ajudar no tempo da necessidade, de apoiar, de suportar. É ser de fato irmão, como Cristo é nosso irmão. Em Gênesis capítulo 11, verso 6, e já estou quase concluindo, e Deus disse, eis que o povo é um e todos têm uma só língua, e isto é o que começam a fazer. Agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Vejam que Deus nos ensina com a lição de Babel, de como ele teve que vir e confundir a língua dos homens, para que eles pudessem abortar o projeto da Torre de Babel, que queria tocar os céus. Deus disse, eles são um, têm uma só língua, falam a mesma língua, eles estão unidos. Nada poderá impedi-los em qualquer coisa que eles intentarem fazer enquanto estiverem assim. Qual é o nosso propósito? O que é que nós intentamos fazer? Queridos, se nós estivermos unidos e continuarmos falando a mesma língua, Deus diz que não haverá restrição para qualquer coisa que intentarmos, porque em unidade, unidos, nós conseguiremos fazer. Amém? Concluindo, Deus nos ensina como permanecer crescendo e produzindo. Mesmo diante da adversidade, mesmo em tempo de crise. É necessário que cada um de nós não apenas ouça, mas principalmente comece a viver esses ensinamentos. Comece a colocá-los em prática no nosso dia a dia. Comece sim a tomar café na casa do irmão. Faça como Regis. Ezequiel, sábado eu vou na tua casa tomar café. Ezequiel diz, venha. Ele aproveita, convida o Beto, convida a mim, vai convidando assim. Conversar é bom. É quando conversamos que nós muitas vezes descobrimos a dificuldade do irmão, ou a vitória que ele alcançou. E nós crescemos com isso. Crescemos quando podemos ajudar.
Estar em comunhão é ótimo. Faça parte de uma célula. Célula é bom. O Alex estava viajando. Ficou sem estar na célula. Sentiu saudade? E eu acredito. E ele disse que ele estava trabalhando muito. Mas quando faziam chamada de vídeo, ele estava comendo x-salada. Estava com internet à vontade. Mas é militar, amados. Então, militar, trabalho, qualquer um é muito. Mas célula é importante. Você tem potencial para crescer. A sua terra é boa. A água que você tem recebido é pura e cristalina. Nós temos pastores na igreja. E eu não sou o mais chato deles. E uma coisa que é observado na nossa igreja é o que sai daqui para lá. O que é pregado. O que é dito. O que é feito com a palavra lida. Se de fato vai ser pregado aquilo que você leu. Se de fato vai ser a palavra de Deus e não apenas aquilo que você pensa ou que você sabe. Mas aquilo que a palavra de Deus está dizendo. E eu quero te dizer que a água que você recebe, a palavra de Deus que você ouve aqui, é pura e é cristalina. É água boa. É água que vem direto da fonte. Então, amados, vamos avançar. A eleição já vai terminar. Muitas pessoas vão voltar, eu sei, muitos estão trabalhando. Muitos estão vendo talvez o resultado para saber se o candidato pelo qual ele passou um mês panfletando, tentando convencer pessoas, se ganhou. Se ele estivesse aqui, não iria mudar nada. Quando sairmos daqui, nós também saberemos. Ou seja, o que era para ser feito, foi feito. O resultado virá. Você está fazendo o que é para ser feito na casa de Deus? Você está fazendo o que é para ser feito segundo aquilo que Deus tem colocado sobre a tua vida? Porque fazendo, querido, o resultado virá. E se vem com a bênção do Senhor, você vai se alegrar muito mais. Vamos avançar. Os planos e propósitos de Deus em nossas vidas são maiores e melhores. E como eu gosto de Fernandinho, eu posso até dizer, o melhor de Deus ainda está por vir em nossas vidas. Amém? Amém. Fica sobre os pés, vamos orar. Senhor, muito obrigado. Obrigado, Deus, por mais esse dia em que nos reunimos para cultuar o Teu nome. Ó Deus, nos ajuda a prestarmos culto que de fato chegue à Tua presença. Culto, ó Deus, em que possamos manifestar toda a gratidão, todo o amor, tudo aquilo, ó Deus, que temos sentido por Ti. E também, ó Deus, até mesmo colocar as nossas dificuldades diante do Senhor. Nós temos o privilégio de poder dizer aonde está doendo. E o Senhor nos ouve. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Tu és um Deus maravilhoso. Tu és um Deus bom. E está conosco. Muito obrigado. Que a Tua mão, ó Deus, nos conduza em paz, em segurança. Ó Deus, que tenhamos uma semana de vitórias em Ti. Que alvos, ó Deus, possam ser alcançados no decorrer dessa semana. Que portas sejam abertas. Que muitas coisas, ó Deus, que temos colocado diante do Senhor, nós possamos ver, ó Deus, sair à existência. Mas queremos que venha do Senhor. Muito obrigado, Pai.
Nós te louvamos por essa igreja, Senhor. Muito obrigado. Ela, ó Deus, é uma boa terra. Aqui temos tido oportunidades. Aqui temos, ó Deus, oportunidade para crescer, para desenvolver os talentos que o Senhor nos tem dado. E nós somos gratos por isso, ó Pai. Continua a nos abençoar. Continua, ó Deus, a nos conduzir e guiar, conforme a Tua palavra. É o que eu te peço, ó Pai. É pelo que eu te agradeço. Pois eu creio que assim será. Pois eu oro em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Retira meus medos, toda timidez, toda prepotência. Ensina-me a lutar como os 300, mesmo sendo pequeno. Pequeno que ora, pequeno que adora, que se humilha e não busca glória. Não larga a espada, vigia, confia em todas as horas. Em ti sou mais que vencedor, mas a glória é tua, totalmente tua. Não mais de ninguém, pra sempre amém. Mas a glória é tua, totalmente tua. Não mais de ninguém, pra sempre amém. Retira meus medos, toda timidez, toda prepotência. Ensina-me a lutar como os 300, mesmo eu sendo pequeno. Um pequeno que ora, pequeno que ora, pequeno que adora, que se humilha, não busca glória, não larga a espada, vigia, confia em todas as horas. Em ti, Jesus, em ti sou mais que vencedor, mas a glória é tua, totalmente tua. Não mais de ninguém, pra sempre amém. Mas a glória é tua, totalmente tua. Não mais de ninguém, pra sempre amém. Mas a glória é tua,
e não mais de ninguém, pra sempre, amém. Tenha uma semana de vitória, meus irmãos, em nome de Jesus.